Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema tão importante e também interessante e mais do que real na nossa geração. Depressão e ansiedade, os monstros dessa geração. Galera, eu botei um nome de propósito forte, né? Os monstros dessa geração. E não é à toa que eu botei esse nome, já que hoje em dia as pessoas se sentem no verdadeiro desespero quanto a essa realidade sistêmica e epidêmica que acontece a essa falta de desenvoltura emocional. Há também traumas emocionais que acontecem. Com essa aula, eu tenho certeza que você vai aprender do começo ao fim com as nossas dicas ao todo Bezerra Hashem, com as dicas da nossa Sagrada Torá, como lidar com essa realidade, poder vencer esse problema com a vontade de Hashem e ter uma vida melhor. Galera, primeira coisa que a gente tem que entender é que existem vários níveis diferentes de problemas emocionais que nós passamos por eles ao longo da vida. Existem tristezas do dia a dia. Existem tristezas que ficam fixas na gente por muito tempo. Existem tristezas que trazem sentimentos de rancor e vingança. Existem tristezas que trazem sentimentos de remorso, ainda mais com pessoas que já foram embora desse mundo. Existem tristezas que causam problemas de ansiedade, muitas vezes trazendo pessoas à crise de ansiedade, a famosa sensação de que a pessoa está passando mal, pressão no peito, acha que está com o coração, alguma coisa está errada, ela vai no médico, a pessoa está bem. Inicialmente a pessoa está saudável. E aí o médico, se ele for inteligente, ele começa a perceber que é uma questão emocional, a famosa crise de ansiedade. A partir daí também já estamos no sexta diferença, que é a depressão. Existe a depressão simples, a depressão profunda, uma depressão clínica que a pessoa precisa de remédios psiquiátricos, que hoje se transformaram em muito comuns. Existe a depressão que traz o high e o down, que é quando a pessoa dentro da depressão, ele tem um complexo de superioridade às vezes, e na maior parte do tempo ele cai no complexo de inferioridade. Então ele fica brincando entre eu me acho, as pessoas começam a achar que eu me acho, mas no fundo eu não acho que eu sou ninguém, eu só estou tentando criar uma autoimagem. Obrigado, Beto, cafezinho com leite, mais gostoso do mundo. Convido aí quem passar por Jerusalém, marcar de tomar esse café para você entender o que eu estou falando. Pessoal, então galera, falamos aí o quê? De 7, 8 tipos diferentes? Bom, a maioria deles está conectado, pessoal, estamos aí com 200 pessoas ao vivo, estão ligados à mesma raiz, tá certo? A raiz é a mesma. A diferença é o quanto aquilo se torna uma realidade amarga na vida da pessoa. Como a gente pode começar a falar sobre esse tema de forma inteligente? Bom, primeiro, olhando na Torá, 2 casos, tá? Existem muitos, mas eu escolhi 2 casos específicos de tristeza misturado com medo, misturado com vingança às vezes, e como Hashem colocou uma solução através dos sábios e seus conselhos naquele momento. Vamos ao primeiro caso? Pessoal, Torá, Parashá Vaigash, é a Parashá que Yosef Hatzadik, então, estando no Egito como príncipe do Egito, tá? O segundo mais importante depois do faraó, e ele se revela para os seus irmãos dizendo, eu sou irmão de vocês. Enquanto isso, antes ele só falava árabe, ele foi vendido com 17, agora tinha 30, tá certo? Então eles não reconheceram o irmão pela vestimenta, barba, fala árabe, e não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que nessa Parashá Vaigash, Yosef se revela e fala, podem chegar até perto de mim, eu sou Yosef, o irmão de vocês que vocês me venderam para o Egito. Nesse momento a Torá fala que os irmãos não conseguiram se aproximar de Yosef, porque o tempo inteiro eles estão achando que ele é um grande ditador do Egito, que está castigando eles, dizendo, cadê o meu copo? Vocês roubaram, vocês são espiões da terra, né? Está fazendo tudo isso de propósito para espiar os pecados dos irmãos, para que quando ele diga, eu sou o irmão de vocês, eles poderem estar em harmonia, sem pecados. Quando os irmãos escutam, eu sou Yosef, o irmão que vocês venderam no Egito, eles vaivahalu, eles se assustaram e não conseguiram se aproximar de Yosef, porque nesse momento misturou-se alguns sentimentos.
Primeiro, tristeza. O que a gente fez? Olha o que a gente fez. A gente acabou com a vida dele, agora eu trouxe ele para o Egito. Não estou mais entendendo nada. Medo. Agora eu sei que ele, como uma pessoa importante do Egito, pode matar a gente na hora. Número 3. Sentimento também de remorso. Então teve a tristeza, teve o medo e teve o remorso, que começou a voltar lá no passado, aonde eles realmente vivenciaram aquele problema com Yosef. Yosef, na hora, ele começa a trazer algumas soluções que podem ser colocadas na nossa vida também. Yosef vem e fala para eles: venham até mim, porque eu sou o irmão que vocês venderam no Egito. Aval al te'atzevu, não se entristeçam, porque no final das contas isso foi bom. E nós estamos no segundo ano da fome, de uma fome que vai ocorrer ao todo 7 anos. Nós estamos ainda no segundo ano. E Hashem me colocou aqui para sustentar vocês, meus irmãos, e o nosso pai Yaakov, a todos dessa fome. Então, no final das contas, Hashem fez para mim um presente, uma coisa boa. Em outro momento, na continuação, Yosef fala que lo atem shelachtem oti la Elokim, porque não foram vocês que me enviaram para o Egito, a não ser Hashem. Ou seja, eu e Yosef poderia achar que a partir do momento que vocês me venderam para o Egito, Hashem está contra mim. Hashem está fazendo contra a minha vontade. Inicialmente está fazendo contra a minha vontade, porque eu estava querendo ter uma vida normal. A partir do momento que eu estou no Egito, acontece o teste com a mulher de Potifar. Yosef passa no teste e não se deita com a mulher de Potifar. E é que toda mulher faz nesse caso. Fala então que ele fez alguma coisa com ela. Foi preso por 12 anos. Ele continua dançando e cantando, tendo sucesso. Ve'aya ish matzliach. E o homem tinha muito sucesso, e Yosef tinha sucesso em tudo. Da prisão ele virou rapidamente o síndico, depois o chefe da prisão, depois foi considerado o cara, o inteligente, depois o interpretador de sonhos. Por quê? Porque Yosef quis dizer para os irmãos: a partir do momento que eu sei que foi Hashem que fez isso, é bom. Não só isso, como também, meus irmãos, o que eu quero dizer, Yosef disse para os irmãos dele. A gente acha muitas vezes que a nossa vida vai ter uma direção para o lado A. A partir do momento que a gente não tem sucesso desse jeito, e Hashem manda algumas dificuldades, é porque Hashem está querendo dizer para a gente que a gente vai surtir com sucesso, a gente vai crescer e florescer com sucesso em outro caminho. E que se a gente tiver calma e confiança em Hashem, não só a gente vai ficar tranquilo, como a gente vai ficar mais feliz ainda. Porque a gente vai ver que o primeiro caminho, que eu e Yosef achava que era o certo, na verdade ia me fazer mal. Então, Baruch Hashem, 1000 vezes, graças a Deus, Hashem me retirou dele e agora está me virando para outra direção, da qual lá eu vou ter sucesso. Então, Yosef quis mostrar para Hashem duas dicas práticas que eu já quero trazer para você aqui. Primeiro, quando a gente sabe que Hashem está no controle, a gente não precisa colocar a culpa em nós mesmos. A gente tem que saber que mesmo quando a gente erra, mesmo quando você pecou e errou, quem controla e faz as coisas mudarem de direção é Hashem. E certamente Ele está fazendo pelo teu bem. Então daqui você já sabe que Hashem é quem controla o mundo e você não precisa se autoculpar. Óbvio que a gente vai trabalhar isso bem mais profundo ao longo da nossa aula. Mas esse é um primeiro toque, tá, mais palpável na história de Yosef, na Parashá Vaigash, que a partir do momento que a gente tem essa consciência, o peso começa a sair dos nossos ombros, que é literalmente onde a gente sente a tensão, né, nos ombros, nas costas, no peitoral, no abdômen. E a partir desse momento você retira um pouco e fala: é Hashem que está mandando isso. Não que eu tenho que jogar nas costas de Hashem como alguém que está faltando respeito. Hashem, toma aí. Mas é que, na verdade, esse peso nunca foi realmente seu. O ato de você acertar e errar, Hashem já sabe. O ato de você ser uma pessoa incompleta e imperfeita, Hashem já sabia. E Ele mesmo te deu o caminho da tchuvá, do arrependimento. Logo, Ele em nenhum momento disse: fique com esse peso nas suas costas, independente se você acerte ou não.
Essa é a imagem de um Hashem, de um Deus vingativo, que não gosta da gente. E daqui vem o terceiro conselho prático, já no começo desses 15 minutos de aula. Você só pode entender que não é correto você estar triste com você mesmo. Você só pode se convencer que você deve sair de uma tristeza, depressão, rancor, vingança, remorso, depressão clínica, a partir do momento que você tiver claro na sua mente que é Hashem que está fazendo isso. Hashem quis que assim fosse e Hashem quer que agora você mude essa atitude. Por quê? Porque Hashem, quando ele criou o mundo, foi com o único objetivo de ter e haver receptores para que ele possa assim fazer o bem, para que assim ele possa presentear, ser doce como um paizão. Então não faz sentido nenhum Hashem, quando manda um sofrimento para a gente, significa que nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E Hashem faz isso de propósito, como um teste. Para quê? Qual que é o teste verdadeiro de alguém que está passando ansiedade, tristeza e depressão? Para ver se nós vamos entender sempre as coisas de forma humana, como se fosse muito simples as contas espirituais, 2 e 2 são 4, ou a gente vai parar em certo momento o raciocínio e vai dizer, agora eu vou dar uma pausa no pensamento, não que eu não vou raciocinar sobre o tema, mas eu já pensei demais, já me esforcei demais para tentar entender o que eu posso fazer e aonde eu estou errado. Agora eu vou ativar a emuná, a fé e a confiança em Hashem, só que fé judaica, não fé cega, não uma fé assim, bate palma, sai pulando e qualquer coisa. Uma fé que é uma mistura de consciência com um sentimento claro de que durante 3.300 anos de história, sempre que Hashem te botou uma alerta e uma advertência só para você melhorar mais ainda, e ter mais brahá, e ter mais coisas boas. E o motivo que a Kabbalah explica a reencarnação, que muita gente acha que não existe, mas não sabe que a Torá fala disso, o motivo é qual? É para dizer que Hashem quer que você se conserte. Errou? Você vai te botar numa outra vida, ele quer que você conserte, só quer o teu bem. Então daqui nós vemos 4 dicas práticas, já desde esse começo, para a gente entender um pouco melhor o que Hashem quer dizer para a gente. Pessoal, óbvio que qualquer ser humano normal, ele tem tristezas durante a vida dele. É a coisa mais comum do mundo, a pessoa passar por tristezas. A questão é, quanto tempo demora aquela tristeza continuar existindo nele? E o que ele faz com essa tristeza depois que acaba? Muitas pessoas pegam essa tristeza e transformam em traumas. Eles ficam como tzaleket, como se fosse quando a pessoa se machuca e fica uma cicatriz. Então ele faz questão, de forma consciente ou inconsciente, de ter aquela cicatriz dentro dele. Então a pessoa vai falar de uma infância, vai falar de um namoro, vai falar de uma amizade. Você vê que o semblante dele muda. Você vê que parece que agora ele ficou sem força, ele está acabado. Só de entrar no assunto. Ele criou uma realidade de uma cicatriz por não acreditar conscientemente ou inconscientemente de que aquilo é possível ser resolvido por completo e não haver mais a necessidade de existir aquela cicatriz. Pessoal, vamos entender isso agora um pouco mais a fundo. Como é que se fala depressão em hebraico? Se fala dikaon ou masber. Tanto a palavra dikaon quanto masber significam quebra de forças. Masber vem de shever, lisbor, quebrar. Significa que a pessoa está quebrada. Ou seja, as ferramentas estruturais dela não estão funcionando, ou estão funcionando ao avesso, então a pessoa não consegue se reativar. O computador deu um pause, o teu celular deu um tilt, e agora você não entendeu que você precisa dar um restart e continuar. Você fica na mesma tecla, tocando ali na tela. Pô, mas não tá tocando, não tá saindo o programa, não tá mexendo o mouse, e a pessoa está batendo a mesma tecla. E o inconsciente entende do consciente que ele deve continuar assim de uma forma automática, batendo na tecla errada, dando toque na tela, dizendo continua, continua e não continua. E a pessoa entra num estado crônico
da qual mesmo sem ele pensar sobre aquilo, aquele problema continua. Existe, por exemplo, uma tendinite crônica, que não tem a ver com consciente e inconsciente, tem a ver com o número de repetições que você faz com o tendão, né? Por exemplo, a pessoa que tecla muito tempo, o taxista que está sempre virando o pescoço para pegar o troco, e essas repetições estão causando um problema crônico. Só que o problema crônico de um problema físico realmente é devido ao fato de repetições. Então para um pouco a repetição. Começa o taxista a botar uma caixinha para pegar troco, ele pega com a mão sem virar o pescoço. A pessoa que tecla muito tempo tem que começar a ter apoios melhores para a mão, ter teclados mais confortáveis e por aí vai. Às vezes usar umas atas, alguma coisa na mão para ajudar. Mas quando a questão é emocional, por incrível que pareça, mesmo a pessoa parando de repetir aquele autocastigo, né, aquele sentimento de ficar se martirizando, como muitas pessoas chamam na psicologia, masturbação mental. Que quando você repetidamente se chama de egoísta, de burro, eu não sou ninguém, chega um momento que mesmo não precisando mais existir aquela repetição, o teu inconsciente entendeu que é assim que funciona e é assim que deve funcionar a nefesh, que é a base da estrutura emocional e da alma do ser humano. E aí aquilo se transforma num problema crônico. E aí a pessoa acredita que assim aí acabou. E aí se transforma numa epidemia, porque assim ele passa para o marido, ou se ele é mulher, é homem, ou ele passa para a esposa. Assim ele passa que o mundo é para os filhos. E os filhos, em vez de contarem coisas positivas, eles estão sempre escutando. Dá graças a Deus que não foi pior. Rapaz, a vida vai te comer vivo. E frases de meu Deus, de desgraça. Os pais sempre ensinando para os filhos que a vida é uma tragédia. Pronto. Você pegou essa cicatriz do pai, da mãe, ou do amigo, do irmão e passou para o outro. E aquilo entrou como se fosse uma verdade. A palavra dikaon, que em hebraico realmente significa depressão, é dividida em dois. Dika-on. Dika vem de medake. E on significa força. Medake é quando ela esmaga, ela deixa de existir. Ou seja, dikaon é um esmagador de forças. A depressão, na linguagem hebraica, que é extremamente rica, vem dizer pra gente que a depressão, o que ele está fazendo? Ele automaticamente está esmagando as suas forças, fazendo com que você fique sem vontade, sem motivação. Toda hora, dando bufadas, querendo ficar mais no escuro, querendo ficar deitado, querendo botar uma música alta no ouvido para não pensar. E por que essas são as reações tão automáticas da humanidade, principalmente ocidental? Que ela trabalha muito com luz e tira luz. Na África tem, subsaariana, você tem quase 1 milhão de pessoas que não tem nem luz. Né? Então, quando eles estão em depressão, a gente resolve de uma forma mais direta, mais simples. No Ocidente, a gente tenta se esconder atrás de tecnologias e de 1 bilhão de máscaras que existem. Por isso que é pior a depressão do Ocidente. E aí, o que acontece? Por que a pessoa procura deitar, ficar no escuro e botar música alta? Bom, olha que interessante. Como significa morte em hebraico? Mitá. Como significa cama em hebraico? Mitá. Uma letra muda na escrita, mas a forma de falar é igual. Morte e cama é a mesma coisa. Por quê? Porque quando a pessoa começa a procurar a cama, ele começa a entrar num estado onde ele está deitado, então o cérebro, o coração e os desejos ficaram no mesmo limite, começaram a se misturar. Ao ponto que quando a pessoa está em pé, o cérebro está acima do coração, que está acima dos desejos animais. Porque é assim que o ser humano precisa ser, para ser um vencedor. A partir do momento que ele procura a todo momento deitar, ele está procurando um pouco de morte. Ele bota escuro, porque parece com a morte. Ele escuta música alta, para não precisar raciocinar muito. Sempre tem alguma coisa falando por mim. Então é aquele cara que está com fone ouvindo música, conversando no Facebook e passando luta de UFC, luta livre na televisão, tudo ao mesmo tempo, tá assim, como se fosse um robô. Porque essa é a forma que ele encontrou para dentro de uma vida automática sofrer menos. Pessoal, quem está ao vivo fala amém, café com leite delicioso, toma alguma coisinha gostosa comigo, come alguma coisa, porque estudo de Torá precisa ser doce. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyah bidvaro. Delicioso 1000 vezes. Baruch Hashem. Galera,
Então é o seguinte, galera. Estamos aí com 275 pessoas ao vivo, um salão cheio e bonito. Galera, então é o seguinte, o ser humano muitas vezes, ele é comparado com a árvore, né? Que Adam etz tzomeach. O ser humano, ele é comparado com uma árvore. A gente vê isso em várias situações, tá? Várias. A árvore, ela quando um judeu planta, a gente só pode ter usufruto dela depois de 3 anos completos. Mesmo que já tenha nascido árvore antes dos 3 anos, a gente não usa. E você vê que o menino judeu, o homem, você não corta o cabelo, costume, não é proibição. Não é uma mitzvah da Torá, é um costume que a gente só corta depois de 3 anos. Existem várias bênçãos que a gente fala, conectadas à natureza, quando a gente vê uma natureza bonita, quando a gente vê uma montanha bonita. Por quê? Porque a Hashem está toda hora comparando a árvore com a humanidade para que a gente aprenda dela. Quando a gente está numa situação triste, a Torá fala para a gente que justo a gente tem que aproveitar dela para a gente agora se reerguer e subir para um ponto sublime, alto. Inicialmente, quando você fala isso, a pessoa que está nesse estado muito ruim, ele vai dizer, você está maluco? Que consolo bobo é esse? Dentro de uma situação ruim, eu entendo que eu vou me reerguer? Parece frase de Facebook, que é stam. Tipo, stam significa, sem um valor grande. Mas não. O que a Torá quer dizer? A Torá fala pra gente o seguinte. Quando uma pessoa, por exemplo, olha uma árvore no inverno. Israel, por exemplo, Europa, onde as estações são muito bem, colocadas. Brasil é um país tropical, você sente 90% do tempo calor. E quando desce 3 graus de 45 para 40, você já vai de casaco. Porque é a única chance que você tem na tua vida de botar um casaco legal, para sentir meio europeu, crescer no Brasil é sempre quente, A situação é muito quente, tirando o extremo sul. Mas quando você, por exemplo, está em Israel, é muito bem educado, são super educadas as estações. Verão é verão, inverno é inverno. Verão chega a 40 graus, inverno chega a 0. Outono, tudo cai. Primavera, tudo floresce, parece que mudou da água para o vinho, parece que Hashem chegou com um pincel e pintou Israel inteiro, de uma semana para outra. Assim é Israel a primavera. E aí você começa a ver o seguinte, quem não entende nada de botânica, nem mesmo a base da base, quando ele olha no inverno uma árvore morta, seca, bem estilo filme americano que você vê assim em Nova York, você olha, tadinha da árvore, tá acabada, vamos fazer cadês por ela, reza por ela, acabou. E aí você começa a pensar, essa árvore não presta mais para nada, talvez vamos arrancar ela. A pessoa que entende botânica sabe que depois vai vir a primavera. Logo você vai começar a ver que aquela mesma árvore começou a ficar com uma cor forte, plantas fortes. As frutas começaram às vezes a crescer mais do que a primavera do ano passado. Você fala, como pode ser? Ou, uma outra situação que eu quero dar para vocês, é quando a pessoa vê que a árvore está seca, o que ele faz? Ele arranca grande parte da árvore e agora, da semente, a árvore começa a crescer para uma outra direção, de outra forma. Ou a pessoa arranca a árvore inteira, trabalha a terra e ela se transforma em mais fértil, porque a gente sabe que a taxa de fertilidade vai diminuindo de acordo com quanto você vai usando. Você vai botando adubos, e você bota e a árvore agora cresce. Maravilhosa. Na depressão é a mesma coisa. O que a Hashem está dizendo para você? Na ansiedade, na depressão ou em tristezas profundas. Porque tristeza está pequena. O cara me xingou, não gostei. Aí eu fui falar com ele, eu não fui falar, passou. Baruch Hashem, mais simples. Agora, crise de ansiedade, depressão, a pessoa quando ela está lá embaixo, o que a Hashem está querendo dizer para ela? Falou, olha, essa sensação que você está tendo de estar lá embaixo, significa que justo agora você tem que começar a olhar para muitas portas que a Hashem está deixando para você aberta, porque quando a Hashem dá um sofrimento para a pessoa sentir no chão, é porque ele quer que a pessoa cresça de outro ponto, de outro local, de outro prisma. Não mais dessa mesma forma como você achava que era para crescer. A partir do momento que a pessoa começa a refletir, começa a parar de olhar para a porta fechada e começa a refletir sobre as abertas, a pessoa vai começar a perceber de forma clara e evidente. Eu tenho histórias com alunos, com pessoas que eu acompanho, casais, que incrível como a pessoa
Quando chega para você, parece que não vai conseguir ajudar ela. A pessoa chega para você com um problema tão grande, você fala, caramba, estou começando a duvidar de mim mesmo que eu vou conseguir ajudar com a permissão de Hashem. Que é Hashem que ajuda. A gente tenta fazer uma força. Hashem que abençoa. Mas às vezes a gente fica na dúvida se vai conseguir ajudar. Mas quando você dá os conselhos certos, e a pessoa às vezes passa uma semana, e tá ali, e aí cara? E aí Rabinão? E aí não sei o quê? Tô bem pra caramba. Deu uma reviravolta, as coisas estão melhores, você fica, uau! Eu mesmo dando conselho, fiquei surpreso que você melhorou tão rápido. Então, quando você se vê no espelho e começa a tornar muito teatral às vezes o nosso problema. Vou dar um exemplo, pessoal. Teatral não significa desprezar o problema que você está passando. Mas a gente está acostumado a ver muito filme, muita série, e tudo é bem exagerado. A maquiagem de alguém que chorou, uma pessoa na chuva chorando com guarda-chuva andando indo embora, né? É tudo muito dramático. Então, quando a gente, depois de ver tanto filme, tanto teatro, já é pessimista, quando a gente olha no espelho, a gente pensa, uau, eu envelheci, eu tô mal, minha voz não está saindo. A pessoa começa a exagerar e entrar em situações que nem sequer estão acontecendo. Mas dramático, a pessoa começa a dramatizar a situação. A pessoa começa a se querer ter o prazer de se ver chorando no espelho. Uau, olha como é que eu tô, não tô bem. Eu não tô bem. E aí se alguém te dá, você quer comer? Comida vai te deixar melhor. Você fala, não quero. Por quê? Porque inconscientemente o seu corpo quer que você fique pior. Porque ele entendeu que quanto pior você fica, mais você recebe alguma atenção de terceiros. E isso se transformou numa vida que você começou a ter, como se fosse baseada em esmola. E isso tem que sair fora disso. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que doam de si, ajudam, doam dinheiro, comida, ajuda, amor, carinho. Passa 1, 2 anos e fala, pô, ninguém me fala uma palavra bonita. Tá bom que eu não tenho que ser orgulhoso e me achar o bambambam. Mas pelo menos uma palavra bonita, um obrigado, ninguém nem reconhece, não está nem aí para mim. Então, às vezes, o inconsciente da pessoa faz ela cair numa depressão, para que vê que se dessa forma, alguém dá mais atenção para ele. Talvez eu estando mal, alguém vai me dar atenção. Minha esposa, vamos supor que a pessoa pense desse jeito, né? Passa por esse problema. Minha esposa não olha para mim, não cuida de mim, não se importa comigo. Aí, quando eu estou doente, falo que estou mal, ela começa a me olhar mais, começa a me fazer uma comida, começa a falar, eu te amo, vai ficar tudo bem. Então é como se o corpo estivesse sempre procurando um problema. Como se já não existissem os problemas verdadeiros que são grandes. E aí vira uma bola de neve. Então, pessoal, quando uma pessoa nessa questão que a gente falou com a árvore, a gente tem que saber que foi isso que Yosef quis dizer para os irmãos. Saibam que vocês acharam e eu achei que eu ia crescer na vida de um ponto da árvore. Hashem mostrou que eu vou crescer de outro ponto completamente diferente. E não só eu não tenho que ficar mal por isso, como eu tenho que ficar feliz. Porque se não fosse assim, desse jeito, Hashem não me levaria para o meu objetivo de vida. E aí sim seria ruim. E aí sim seria algo negativo. Estamos aí, pessoal, mais de 300 pessoas ao vivo. Galera, hoje em dia as pessoas falam uma frase muito errada na visão da Torá. Olhe para a metade do copo que está cheia. Está errado. Não existe essa frase, para de olhar para a parte do copo que está cheia. Para de olhar para a parte do copo que está vazia. Olha para a parte que está cheia. Na verdade, o nosso copo está sempre cheio. Porque nada nesse mundo é ruim. Nenhum motivo pelos quais Hashem faz as coisas é ruim. E para todo o objetivo que Hashem quer nos levar, sempre é bom. Então o copo está sempre transbordando de coisa boa. O problema é que metade a gente às vezes vê e a outra metade não. E é talvez daqui que vem o grande erro dessa frase. É o sentimento primário, instintivo, de que metade eu vi que é bom. Então olha para ele. Não olha para o outro lado que você não entendeu. Só que esse é para uma pessoa que não tem Deus. Uma pessoa que não tem espiritualidade. Que não importa passado, presente nem futuro. Mas uma pessoa que se importa com Hashem. Sabe que a nossa vida está na mão de Hashem.
Então aquela pessoa, ele sabe que o copo dele inteiro está cheio. Então ele começa a dizer para si mesmo, tudo na minha vida está bom. A diferença é que tem coisas que eu não estou entendendo e eu estou digerindo de forma negativa e eu preciso ir lá na raiz para entender o porquê eu estou fazendo isso. Para saber como fazer isso, eu vou trazer para vocês algumas outras questões. Pessoal, está escrito em Nehemiá. Nehemiá foi o profeta que existiu junto com o escrivão Ezra, que eles existiram e viveram depois da história de Purim. E eles estavam lá na Pérsia, junto com o rei Cores II, que nasceu da rainha Esther com o rei Ahasverosh. A Kabbalah fala que a rainha Esther nunca deitou com o rei Ahasverosh, que ele era um perverso e também era uma assimilação de judeu com idólatra. Mas a partir do momento que Esther sabia 1000 vezes mais Kabbalah do que rabinos de hoje, que já sabem fazer coisas incríveis, Esther mandava um Shindalet, que é um espírito, que era no formato dela, e ela deitava com o rei Ahasverosh. E o rei Ahasverosh ficava achando que esse espírito era a rainha Esther. A Kabbalah diz que a rainha Esther sequer nunca encostou no rei Ahasverosh. E nem era muito difícil, porque normalmente a rainha era chamada uma vez a cada 6 meses para jantar e ter relação sexual, uma vez a cada 6 meses, às vezes uma vez só por ano. Então não é que a rainha Esther toda hora tinha que fazer coisas de Kabbalah incríveis. Uma vez ou outra. Coisas que rabino hoje em dia também sabem fazer. Aí, nasceu um filho de rainha Esther. A Kabbalah explica da força negativa de um espírito, junto com o rei Ahasverosh. Foi o rei Cores II. E ele foi lá e libertou o povo da Pérsia e falou, vai, podem construir o segundo templo. Já que Nehemiá era o profeta da época, e Hashem disse para ele, vai e constrói o templo. E o rei Cores II falou, vai. Teve um certo, nessa época, tinha um Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a data do julgamento do mundo inteiro, povo judeu, e todo povo, todos os seres humanos são julgados nesse dia. E aí, Nehemiá e o escrivão Ezra começaram a explicar para o povo, em aulas de Torá, para muita gente, como era importante fazer tchuvá e se arrepender, já que na época o povo estava se assimilando muito, estava na Pérsia, estava passando por muitos problemas, assimilação, recaída de mitzvot, mandamentos, estudo de Torá. E aí o povo começou a perceber quanta coisa errada eles estavam fazendo e começaram a chorar. Itpartsu beberri. Em português eles estouraram em choro. Começaram a chorar. Porque viram que estavam fazendo errado. Veio o profeta Nehemiá e falou o seguinte, não chorem, hoje é um dia muito sagrado, não se enlutem e não fiquem tristes, pois hoje é Rosh Hashanah, um dia muito feliz, um dia muito alegre, da qual a gente tem confiança que Hashem, Ele é quem nos julga e vai nos julgar por bem. Vão e comam comidas gostosas, comam doces gostosos, deem comida a quem não tem e vão fazer as refeições festivas que todo judeu faz em Rosh Hashanah. Que Hedvat Hashem ma'uzechem. Porque Hashem, Ele quer que vocês fiquem felizes com Ele e não tristes. Nehemiá contou alguns segredos para a gente nesse caso. Eu vou contar para você agora, que é a continuação de como fazer uma pessoa tentar entender como ela faz de forma prática sair de uma ansiedade, de uma depressão. Vamos para a prática, pessoal. É o seguinte, o que Hashem está querendo dizer para a pessoa? Vocês, povo judeu, profeta Neemias, em português eu acho, fala para o povo, olha, galera, vocês estão vendo que vocês erraram. E vocês agora estão chorando. A reação natural agora vai ser que todos vocês vão começar a querer se autocastigar, se martirizar, e como se fosse que vão ficar se espetando pelo mal que vocês fizeram. Mas saibam que isso é totalmente errado. Que é quando ele mandou as pessoas irem comer bem e se alegrar na festa. O que ele quis dizer? O mesmo Deus que falou para vocês o certo e o errado na Torá, e vocês viram que erraram, é o mesmo Deus que ensina como se arrepender, fazer tchuvá e consertar tudo. Ou seja, se vocês acreditam que é possível destruir
povo judeu, acreditem também que é possível consertar. Por completo. Consertar. Letaken, que em hebraico vem da palavra tikkun, conserto espiritual lá na raiz. Como? Como fazer isso? Como fazer isso? Primeiro, Nehemiah já começou a dar uma dica prática para todos vocês e para mim e para todos nós. A partir do momento que você se arrepende de coração, não importa se isso doeu, foi pesado, foi um erro muito grave. A partir do momento que você se arrependeu de coração, você já foi, a Kabbalah fala, significa que o teu pensamento, que é espiritual, o pensamento está acima do tempo. É como se ele tivesse, não é como se, ele foi até a situação passada que você errou, foi lá no ato e consertou ela, e retirou o erro, e agora na tua história do passado aquilo não existe mais. A ponto que está escrito no Maimônides, na Guemará, na lei judaica, na Kabbalah, em vários midrashim, que aquele que se arrepende de verdade, quando houver o julgamento final após a vida, não será sequer lembrado o pecado que você fez. Nem o erro que você fez será lembrado. Nada! Vai estar apagado. É por isso que os cabalistas explicam que a pessoa, quando através do pensamento se arrepende, é porque ele foi lá na história da vida dele, apagou com uma borracha o erro e voltou para o presente e continuou a vida. Hashem está dizendo que se você fizer tchuvá e se arrepender de coração, o problema acabou. O problema é que nós, humanos, não entendemos a bondade infinita de Hashem. Então a gente fica batendo na tecla de que a gente tem que continuar se martirizando. Porque na nossa mente, um erro não pode desaparecer. Como assim Deus perdoou e acabou? Eu roubei uma pessoa, me arrependi. Se eu encontrei a pessoa, devolvi. Se eu não encontrei, botei o dinheiro referente na caridade para pobres. Fiz o máximo que eu pude. Pedi perdão, me arrependi. Recebi daqui para frente não errar mais. Tudo que Hashem quis de você, você já fez. Só que o ser humano fica num sentimento de que se ele não continuar se martirizando, é como se ele então estivesse se gabando de que ele pecou. É como se ele estivesse até se orgulhando do erro. E isso está errado. A Hashem diz pra gente que agora você tem que ficar feliz e continuar a vida normal. O Rebbe Nachman de Breslev, 300 anos atrás, na verdade ele morreu há 200 anos atrás, ele viveu há 250 anos atrás. Ele fala pra gente o seguinte: quando você peca e fica muito triste, não se arrependa agora de forma triste, porque a tristeza vai balançar tanto a sua estrutura e as suas ferramentas emocionais, que você vai, em vez de se arrepender de coração, você vai ficar, eu sou uma droga, eu não valho nada. Você não vai estar fazendo tchuvá, se arrependendo da forma certa. Porque se Hashem te ama e quer o teu bem, e você começa a se martirizar dizendo que você é uma droga, então você está batendo no casco que Hashem disse que é sagrado, que é você mesmo, que é a tua alma. Você está martirizando a si, sendo que Hashem disse que você é importante. Por isso que o Rebbe Nachman fala, quando a gente fica muito mal após uma situação negativa, calma. Primeiro escuta uma boa música, relaxa, toma um banho. Ele não fala especificamente tomar banho, ele fala, primeiro entra num status de alegria. Mas como é que eu vou ficar alegre? Muda a situação, muda de local, vai tomar uma tacinha de vinho, óbvio que não exagerar, relaxa com uma coisa gostosa, respira fundo, vai tomar um banho, relaxa. Quando você vê que naquele dia, ou 2 dias depois, ou uma semana depois, você está melhor, você está conseguindo falar daquilo melhor, chegou a hora de fazer tchuvá. Chegou a hora de pegar um momento, ficar só você e Hashem, melhor num lugar sozinho, né? Porque você fala no meio da rua, no ônibus, vão te levar para o hospício. Mas você vai no quarto, na sala sozinho, Hashem, eu quero primeiro dizer para você que eu me arrependo do que eu fiz. Eu largo o pecado. Eu me arrependo do que eu fiz. E eu recebo sobre mim daqui para frente não fazer mais. Lembrando que 3 passos eu posso fazer só no pensamento. Que é se arrepender,
largar o pecado e receber sobre mim daqui para frente não errar mais. Mas uma delas eu só posso fazer verbalizando, falando, que é desculpa Hashem, chamado vidui, a súplica, que é uma dos 613 mandamentos da Torá. Hashem, me perdoa pelo que eu fiz, desculpa pelo que eu fiz, e tem que dizer o que a pessoa pecou. Porque isso sim é parte da expiação do pecado. Às vezes a gente não quer nem falar sobre o tema, mas na hora de pedir desculpa para Hashem tem que falar. Vamos supor que você humilhou alguém. Hashem, eu quero pedir perdão, que eu humilhei aquela pessoa. E eu humilhei aquela pessoa, o nome dela é esse. E eu humilhei numa situação muito triste. E foi um absurdo que eu fiz. Eu também profanei o teu nome, porque as pessoas em volta viram que eu errei gravemente. E eu estava com uma kippah na cabeça. Fala para Hashem, porque Hashem já sabe de tudo. Falar para Hashem mostra que a coisa está sendo tudo pela frente, transparente, verdadeira. E aí vai lá, pede desculpa de coração, falando. Fez isso de verdade? Não fica amanhã dizendo, não sei se valeu a minha ativá de ontem. Acho que eu tenho que agora fazer de novo. Se tiver muito na paranoia, faz mais uma. Mas aí a pessoa começa a semana seguinte, não, acho que minha ativá não foi aceita, meu arrependimento não foi bem aceito. Tá tudo dando errado na minha vida, ferrou, e agora? Aí ele vai lá ficar mais meia hora. E aí ele volta pro problema inicial, se martirizar. Então o que Nehemiah quis dizer para eles é, o problema que vocês estão causando em cima de vocês mesmos, que é se martirizar e se autocastigar, é um problema muito errado. É um problema grave. Porque é como se vocês estivessem achando que o que Hashem colocou como regra na Torá de se arrepender e ficar limpo não é o bastante. É como se inconscientemente eu entendesse que eu entendo melhor que Hashem, que eu sei o que é melhor para mim, então eu vou me espetar e martirizar até quando eu achar que é o bastante. E nunca vai acabar. Porque uma pessoa que está sempre causando ferida em si, nem a cicatriz consegue fechar. Porque a cicatriz está querendo fechar, você está de novo se esfaqueando. E é que eles estão chamando um trauma, um problema crônico, a tal ponto que a pessoa não consegue mais falar daquele assunto. Porque se transformou numa bomba. Só que uma bomba que não chegou a explodir. Ela está no estado de explodir. Então a pessoa perdeu o controle. E para voltar ao controle, ele tem que ter consciência de tudo que a gente está falando nessa aula de Torá. Saber o quanto esses pensamentos negativos são mentirosos e falsos. E saber então qual é o caminho do arrependimento. Parar de se martirizar. Entender que quando você não está crescendo na vida de um lado é porque é igual numa árvore, a Hashem vai te fazer crescer do outro. Entender que ficar feliz com Hashem e confiar em Hashem, justo é isso que vai tirar traumas e coisas negativas. Entender que quem controla esse mundo é Hashem. O Hashem, o mesmo Deus que disse para você que se erra e se acerta, é o mesmo Deus que te ensinou como se arrepender. E aí a gente lembra da frase do Rav Israel Misalanter, que é, quando ele escutou de um sapateiro uma frase, e ele pegou essa frase para ele. Qual era? Enquanto a luz estiver acesa, é possível consertar. Ele escutou essa frase numa noite, quando não existia luz, na época de um sapateiro, onde todas as lojas estavam fechadas, somente o sapateiro estava aberto. E ele estava consertando sapato e sandália. E o Rav perguntou, mas você é o senhor de idade, está cansado, já está muito tarde? Por que você continua consertando os sapatos? O sapateiro respondeu, você está olhando a vela? Ainda sobrou um pouco de luz. E eu tenho para mim uma regra na vida. Enquanto a luz está acesa, é possível consertar. Veio o Rav Israel Misalanter no dia seguinte, foi na Yeshivá, deu um tapa, como se fazia sempre que você dá 2, 3 tapas na mesa, para todos os alunos ficarem em silêncio. Ele disse, hoje eu aprendi de um sapateiro uma regra para a vida. Saibam vocês, meus queridos alunos, que enquanto vocês tiverem luz dentro de vocês, que é a alma, é possível consertar. E aí a gente continua com os ensinamentos a mais, que é, depois de consertar, entenda que aquilo está terminado, aquele problema. Você que não aprendeu a se perdoar, e você precisa de um bom motivo para se perdoar, estamos dando ele nessa aula. Um bom motivo para se perdoar. Galera, e aí, pessoal, a gente vê que a depressão, a ansiedade, a tristeza, todas elas estão conectadas a essas mesmas raízes. E é por isso que a pessoa saber se perdoar é o ponto principal para ele começar a agir, para ele começar a ter uma vida tranquila.
320 pessoas aí ao vivo. É uma vida tranquila. Galera, quais são as dicas práticas a mais que eu posso dar para vocês nesses últimos minutinhos que sobraram para a gente de aula? Bom, o primeiro é saber o quanto a música ela é importante e ela ajuda. Ela não resolve o problema, mas ela cria um ambiente melhor para que você resolva o problema. A música é uma coisa totalmente espiritual. Os Leviim, em português os levitas, que eles tocavam cornetas, flautas e músicas lindas no próprio Beit HaMikdash. Quando era tocado, em vários momentos de reza e também em momentos que as pessoas traziam um sacrifício para expiar o seu pecado. Pergunta a nossa Torá. Para que ficar uns Leviim, sábios, elevados, tocando música, flauta, enquanto você está levando um sacrifício para expiar o teu pecado? Porque a gente sabe que existem 7 notas musicais. 7 notas. A Kabbalah fala que na época do templo, o som que saía dos Leviim eram 8 notas musicais. 8. Eram 8, e o 8 está ligado no dia do Brit Milá, que é 8, que é sobrenatural, que é 8 dias de Hanukkah também. O 8 significa sobrenatural pela Kabbalah. Ou seja, enquanto a pessoa que pecou estivesse vendo, sendo feito o sacrifício com o animal, quando ele escutava aquela música, a alma dele praticamente saía do corpo, de tanto prazer e tanto entendimento sobre a providência divina. E a partir do momento que ele entendia a providência divina e o quanto ele errou e o quanto ele está arrependido, aquilo fazia ele estar completamente expiado dos seus pecados. Olha que coisa bonita que a gente está falando aqui. A música profunda, ou seja, música de santidade, música de Torá, ela tem um poder, por mais que não é igual ao do templo, do Beit HaMikdash, mas ainda assim ela tem santidade, ela tem toques que estão conectados a coisas muito, muito altas. Eles fazem com que o estado do nosso espírito, da nossa alma, estejam num lugar mais alto. E nesse lugar mais alto é muito mais fácil agir. A gente sabe que muitas vezes reis e profetas pediam para que tocasse harpas ou músicas para ele poder profetizar. Porque está escrito que a profecia não recai sobre a pessoa que está triste. Porque a tristeza significa não estar entendendo Hashem. E não estar entendendo Hashem é o que muitas vezes faz com que ao longo do tempo eu e Hashem fiquemos mais longe. Mas isso não tem que de novo trazer a gente para a tristeza. Porque se a gente vai saber fazer o caminho certo, como a gente está falando aqui, a gente vai só florescer. Outra coisa importante é a pessoa também manter a alma dele, só que a parte da alma também animal, também equilibrada. Alimentação e esporte. Quando a pessoa tem muita energia presa no corpo, e ele está num momento de ansiedade e depressão, o corpo dele está esvaindo energia para lugares ilógicos. Ele começa a atribuir, exagerar energias e pressão em pontos do corpo, porque ele não sabe como lifrok, que em português significa colocar para fora. Então, quando a pessoa, por exemplo, faz esporte, ele faz com que o corpo dele, a parte animal toda do corpo, do organismo, ele esteja equilibrado. Então, toda aquela tensão, todo aquele medo, todo aquele estresse, ele foi embora. Então, a pessoa tem muito mais chances de estar bem. Um dos pontos onde mais existem pressão e tensão e ansiedade é nos ombros, no peitoral e no abdômen. Por isso que a mulher, por ser mais emotiva, ela muitas vezes tem problema digestivo. Pressão de ventre, cólicas, isso, aquilo, e dor. Por quê? Porque está muito ligado ao emocional. Uma coisa que ajuda, que é um toque assim de cultura geral que eu passo para vocês. A pessoa está deitada, não consegue dormir direito. Uma coisa que ele pode fazer é um comecinho de um abdominal, não abdominal completo. Já começar a ficar 1, 2, 3, 4, 5 mil no meio da cama na hora de dormir. Mas ele faz só rápidas abdominais, inícios 20, 25. Não abdominal completo, a pessoa está deitada, ele faz 1, 2, 3, 20. Por quê? Porque nesse momento ele faz com que toda aquela energia que está presa no corpo, ela
ela se esvai. E aí ele consegue ter mais facilidade para dormir. Fora que quando a pressão do corpo se esvai, o corpo libera serotonina, que é o hormônio do prazer. E a pessoa consegue ficar melhor. Então, esportes que trabalhem a pessoa do corpo todo. Óbvio que não é bom fazer esporte de hipertrofia, como esporte de ficar pegando peso quando a pessoa está ansiosa e depressiva. Não é bom. Mas se a pessoa fizer bicicleta, esteira, polichinelo, um pouquinho de flexão, abdominal, alongamentos, natação, coisas assim, ele vai tirar toda a parte do estresse corpóreo. Então ele já resolveu, sei lá, uns 30% do problema. Alimentação. A tristeza, a depressão, a ansiedade, por mais que ele faz com que você sempre queira estar na cama e mal, ele também cria insônia. A pessoa não dorme mais. Então é importante ele falar, a partir do momento que começar a escurecer o dia, não comer mais besteiras, como chocolate e açúcar exagerado. Ele quer comer besteira, ainda mais nesse momento de tristeza e depressão. É importante ele se mimar um pouco, ele tem que se amar. Então ele come um chocolate, come uma coisa gostosa, mas durante o dia, onde o corpo está com uma... Esqueci como é que fala. Onde o corpo ele está com... Esqueci o nome. Que a pessoa, quando ele é, ainda mais quando ele é mais jovem, o metabolismo. O metabolismo da pessoa está mais rápido e ele libera todo o açúcar logo. Mas a partir do que está de noite e o cara vai lá e começa a enfiar sorvete, chocolate, M&M, que nem um filme antigo lá, o Professor Aloprado, que ele fica lá, um cara gigante, ele não consegue. O açúcar vai a um nível tão alto que o corpo começa a ficar louco. Aí ele acha que isso é bom porque ele ficou um pouquinho feliz. Então ele começa a ouvir uma música, bater palminha, daqui a pouco cai. Porque toda a glicose que entra no corpo e sobe muito, depois ela cai rápido. Aí a pessoa tem o problema de achar que ficou feliz de resolver o problema e depois cai de novo e ele fica de novo mal. Por isso que isso não é inteligente. E a alimentação, também tem alimentações que ajudam. A banana, é sabido que ela tem, que ela tem partículas dentro dela que ajudam a tratar a depressão. O mel, principalmente o mel de abelha. O alface, a salada. Então, tem alguns tipos de alimentos que também podem ajudar nisso. Então, se a pessoa melhorar um pouquinho a alimentação, tiver um pouco de esporte e saber lidar com a questão espiritual que nós trouxemos aqui nessa 1 hora, eu estou garantindo que a pessoa já vai ficar 100% curada. 100% curada disso. Bezerra Hashem. Pessoal, quero aproveitar e convidar vocês. Segunda-feira que vem, 11 de junho, nós começamos estudo fechado, um módulo novo sobre kasher, tudo ligado a kashrut, alimentação, brachot. Você vai ganhar um livro também, que vai estar incluso na mensalidade. Serão 2 meses sobre kasher. Você só paga 1 mês. Depois, se você quiser ficar o 2º mês, você fica também. Se não quiser, não fica. Você está sempre livre para entrar e sair. Começamos 11 de junho. Para isso, você precisa correr, para as inscrições ainda estarem abertas. Coloca o seu e-mail aqui embaixo. Tanto no YouTube, coloca o seu e-mail inteiro, ou no Facebook, coloque seu e-mail inteiro. Vou te mandar as regras e você entra e começa o estudo. 1 aula por semana, em média 1h30, num programa onde todo mundo se vê e se escuta. 10 perguntas ao vivo sendo respondidas. A cada 6 meses corridos você recebe um certificado meu. A cada 3 meses você recebe um livro novo. E agora em junho será o livro novo que um rabino, o Rav Shimshon Bisker, fez em especial para o nosso estudo fechado sobre kasher. Você vai aprender tudo sobre kasher, tudo sobre brachot, tudo sobre cozinha, carne, leite, tudo sobre questões espirituais envolvendo a alimentação da alma. Você vai aprender tudo que é possível a nível de estudo de uma yeshiva. Você aprenderá nesse estudo fechado. Então não perca essa oportunidade única de você entrar nesse estudo. Tanto você que é judeu, tanto os Bnei Noach, que de acordo com Maimônides claramente, pode não só comer kasher, como é bom que coma e saiba as suas leis. Então não perde, vem com a gente no estudo fechado. E por último, convidar você a patrocinar o meu trabalho de aulas de Torá. Você patrocinando o meu trabalho de aulas de Torá, além de fortalecer com que os projetos aumentem no sentido do capital, faz também com que eu possa ficar muito mais tempo mergulhado no estudo de Torá, nas aulas de Torá, nas respostas, nas orientações. O que significa isso? Significa que você também estará sendo sócio espiritualmente das mitzvot desse grande projeto Torá com você. Não esqueça de acompanhar no meu perfil pessoal, Eliel Haski, tudo o que acontece. Óbvio que melhor ainda, principalmente na página do Facebook Torá
com você. Não esqueça também de acompanhar nosso canal do YouTube, que já está com mais de 15 mil seguidores. Entra lá e se inscreve no canal do YouTube, mais 240 vídeos, tem vídeo de 5 minutos, tem vídeo de 10 minutos, tem vídeo de 1 hora, tem vídeo de 1 minuto e meio que é resposta rápida, tem tudo, para todos os gostos, para todos os assuntos, para assuntos racionais, emocionais ou espirituais. Então não perca a oportunidade de estudar muito no nosso canal do YouTube, tá certo, pessoal? Então domingo que vem nos vemos e segunda que vem também nos vemos com a nossa primeira aula do estudo fechado, módulo Kasher, aprendendo a alimentação da alma, tá certo, pessoal? É isso aí, galera, tudo de bom, que Hashem dê para todos nós muita brahá e atzlahá, muito temor a Deus, que Hashem sempre proteja a gente de todo qualquer mal espiritual, mental, físico, que Hashem dê para a gente somente comemorações e alegria, que Hashem só dê motivos para a gente estar sempre feliz e alegre, que Hashem abençoe a gente com todas as bênçãos da Torá, que Hashem proteja a gente sempre de todo qualquer mal espiritual, mental e físico, que Hashem derrube sempre os inimigos do povo judeu, que Hashem traga logo Mashiach, Beit HaMikdash, Eliyahu Hanavi, toque do shofar, que Hashem cure todas as pessoas de bem, principalmente os judeus e Bnei Noah, de toda qualquer doença mental, espiritual e física, e que Hashem dê para a gente somente decretos doces, alegrias e motivos para comemorar. Isso aí, pessoal, vai Torá, Torá na veia, Kol Tuv Leitraot, e até a próxima!